Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre Hebreus 6, do 13 em diante. A luz está meio assim, é por causa do dia, né? Que tem de dia. Então, nós tratamos aqui no vídeo anterior, né? Sobre confiar nas promessas e as certezas da vitória, né? Em Cristo. A partir do versículo 13, nós vamos ver um exemplo de herói da fé, né? E do 18 em diante, uma ilustração da esperança que nos é proposta por a palavra de Deus. Eu vou ler aqui os versículos para dar uma melhor introdução. Hebreus 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos, como âncora da alma, segura e firme, o que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Agora vamos comentar um pouco, né, sobre esse assunto. A questão que é o seguinte, o exemplo de herói de fé, né, que o texto aqui traz para nós, é o patriarca Abraão, né, o patriarca Abraão. Aqui o Espírito Santo instrui-nos a imitarmos aqueles que, por viverem uma vida de fé, herdaram a promessa de Deus. Abraão é citado como exemplo de alguém que confiou em Deus e viu a sua confiança honrada por ele. Nós sabemos muito, já ouvimos muita pregação sobre Abraão, né? Mas eu separei aqui um estudo mais aprofundado sobre essa questão do juramento de Deus, né? Deus jurou por si mesmo, né? É lá em Gênesis 22, 6 e Êxodo 32, 13. Vamos ver o Gênesis lá, Gênesis 22. Gênesis 22, 16, diz o seguinte: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Né? Êxodo 32, 13. Né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo 32, 13. Que ela vai dizer o seguinte: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel. Né? Israel é Jacó. Os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que
possuam por herança eternamente. Amém? Seguindo aqui, assim como fez na promessa de que alguém seria sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Lá no Salmo 110, versículo 4. Não vou ler porque eu já tenho falado muito desse salmo aqui. Esse juramento é um de vários feitos por Deus no Antigo Testamento. Se você já leu sua Bíblia, você vai encontrar em vários textos, em vários momentos da história, Deus fazendo juramento, né? E eu separei alguns deles aqui para a gente ver a veracidade, né, do juramento da palavra de Deus. Amém? Ó, ele havia feito um juramento a Davi, Salmo 89, 35. Salmo 89, 35. Salmos 89, 35. Eu vou ler só alguns aqui, não vou ler todos, que são muitos. Diz o seguinte: uma vez jurei por minha santidade, que não mentirei a Davi. E versículo 49. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade, né? Também nós temos um outro juramento, né? Palavra de juramento. Salmo 132, versículo 11. Está separado aqui também. 132, 11. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Vou prosseguir aqui com o meu rascunho. Não vou ler aqui as referências aqui na Bíblia, mas você pode acompanhar nas suas se você tiver interesse, né? Também que os judeus esperavam ser cumprido no Messias, né? Deus jurou Deus jurou. Só um minutinho aqui, a minha letra não é lá muito boa. Isso, que os judeus esperavam ser cumpridos no Messias. Deus jurou julgar Israel por seus pecados e assim o fez. Salmo 106, versículo 26. Entretanto, os maiores juramentos humanos foram feitos por Deus, e quando Deus jurava por si mesmo, suas palavras estavam garantidas, especialmente nos poucos exemplos em que o juramento incluía uma promessa de que ele não mudaria de ideia. Salmo 110, versículo 4. Isaías 45, 23. Deus jurou por si próprio que toda pessoa teria de reconhecê-lo no dia do julgamento e ele não mudaria de ideia. Isaías 45, 23. Da mesma forma, ele jurou por si mesmo quanto ao juízo contra a casa real de Judá, em Jeremias 22, 5, contra os refugiados judeus no Egito, Jeremias 44, 26, contra Israel, Amós 4, 2 e 6, 8, contra Edom, Jeremias 49, 13 e a Babilônia, Jeremias 51, 14. Como eu disse no início, Deus ele tem uma veracidade na própria palavra dele, né, quanto aos seus juramentos, né? Tem um pensador antigo, logo ali de 20 a.C. a 50 a.C., viveu nessa época, né? Filo, ele era um judeu helenista de Alexandria, né? Ele alegava que somente Deus era capaz de sustentar a própria veracidade de seu testemunho, né? Embora ele também determinasse que quaisquer palavras de Deus tinham a força de um juramento, daí não ter ele literalmente jurado por si próprio, né? O acúmulo de termos legais padrão neste contexto não é surpreendente, dados o significado legal e o uso comum do juramento no tribunal.
né? Aqui nós vemos um pouco sobre a veracidade do juramento de Deus, né? E também, posteriormente, nós vamos ver sobre as suas promessas, né? As questões das suas promessas, né? Nesse capítulo 6, ele termina com 3 ilustrações, né? Quanto à esperança. A primeira é vista na expressão: nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar mão da esperança proposta, né? Hebreus 6:18. O quadro mental aqui temos, né, aqui é o de que alguém que, escapando de uma calamidade, sente-se seguro agora na presença de Deus, né? A segunda ilustração é a da âncora, figurando o que a esperança em Deus representa para a nossa vida cristã, né? Mediante esta gloriosa esperança, qual âncora da alma segura e firme, estamos espiritualmente seguros. Versículos 18 e 19. E a terceira e última ilustração aqui nesse capítulo, Cristo, ele nos mostra Cristo como o nosso percussor, aquele que de antemão preparou preparou o nosso caminho de acesso ao trono de Deus, assim como só o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Apenas Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, Hebreus 9:11, pode entrar no céu na presença de Deus para interceder por nós. A ideia de que temos vários intercessores, corredentores, por aí vai, é uma ideia errada, é uma ideia errônea, né? Isso não passa de dogmas, né? Doutrina criadas por homens. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que as doutrinas criadas por homens são doutrinas de demônio, né? Então as pessoas que seguem esse padrão de dependência, né? Eles são mortos espirituais, né? Aleijados espirituais, né? Que não conseguem dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Eles não conseguem orar a Deus, né? Eles oram para fulano, para cicrano, né? Maria, José, Bernadette e tudo mais, né? Geraldo Magela e aí por diante. Então essas pessoas, elas são alienadas pela religião, pela religiosidade, e isso é um perigo, porque nós só temos um intercessor, né? Jesus Cristo, homem, né? Sendo que Jesus também é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus. Embora Deus tivesse, no versículo 18 aqui, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, né? Embora Deus tivesse jurado outras promessas, né? Deixa eu mudar meu rascunho de lugar aqui, porque aqui está me atrapalhando aqui. Vamos ver ele aqui. Isso. Embora Deus tenha jurado outras promessas, além dessas duas, o autor enfatiza que as duas que mencionou há pouco, uma a Abraão e a outra ao sacerdote, como Melquisedeque, né? Algumas pessoas, estudiosos, filósofos gregos, acreditavam que Deus era absoluto e constante em seu caráter, né? Eles acreditavam nisso, eu também acredito. Contudo, ele lidava e lida com seres humanos de acordo com a natureza deles, né? Aí aqui eu tenho uma passagem aqui no Salmo 18,
Salmo 18. Que Deus lida com o ser humano de acordo com o caráter da pessoa. A gente vê isso mais específico, né? Na história de Jó, principalmente. Em todas elas a gente vê o trabalhar de Deus no caráter do ser humano, né? Mas individualmente. Mas em Jonas é bem mais interessante. Se você ler a história de Jonas, você vai entender o motivo que Deus tratou com o caráter dele, né? Salmos 18, 25 e 26. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável, né? Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, né? Então aqui Deus trata com as pessoas de acordo às suas naturezas, né? Se você for assim, eu não estou dizendo que você seja um cara gente boa, porque não existe ninguém bom, né? Que está falando de caráter da pessoa. Tem pessoas que é mau caráter, tem pessoas que têm uma boa aparência, visivelmente, mas é como Jesus disse, por dentro são lobos devoradores. A âncora do versículo 19, eu vou falar um pouquinho dela, já falei dela em outros vídeos, principalmente no início. A âncora era uma metáfora, né? A âncora é uma metáfora, né, recorrente na literatura greco-romana, especialmente para a garantia da esperança que as qualidades morais produziam. O interior do véu significa que os crentes têm uma esperança segura no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo é o templo em que Cristo entrou, que está descrito lá no capítulo 9. Nós vamos chegar lá. Está dando trabalho, mas nós vamos chegar lá, porque meu tempo também é meio curto e eu demoro a gravar os vídeos, né? Vou pegar uma referência aqui para vocês, para fundamentar essa palavra, em Levítico 16. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Nesse lugar aqui, o sumo sacerdote só poderia entrar aqui uma vez por ano. Só poderia entrar uma vez por ano, né? A ideia aqui é que Deus se mostrava por trás de um véu, né? É a ideia que passa na cabeça da gente, né? Que Deus se mostrava por trás do véu. Porque lá também tinha o véu que separava a arca, né? Do altar, né? Tinha a separação, tinha um véu lá que separava a arca. É muita peça, a gente acaba esquecendo. Jesus com frequência aparece como percussor no livro. A ideia em 2:10 e 5:9, o termo poderia ser aplicado, né, a uma vanguarda militar. O que quer dizer essa vanguarda militar, né? Também, como os primeiros frutos, pode ser caracterizado, interpretado dessa forma, né, como os primeiros frutos. E ao corredor, né, que vence, o corredor, o vencedor e assim por diante, né? O que significa o restante da companhia? Tipo assim, uns militares em guerra, né? Tipo, por exemplo, os militares em guerra, a igreja de Deus, ela é comparada a um exército, né? Ela é o exército de Deus vivo aqui na terra. Então, uns vai chegando primeiro e o restante da companhia vem vindo atrás. Assim também é comparado aos corredores, as pessoas que correm maratona e aos primeiros frutos, né?
A árvore ela amadurece, começa a amadurecer um fruto primeiro para ir sucessivamente amadurecendo os outros. Então essa é a ideia. Eu vou ler aqui o versículo 10 do capítulo 2, Hebreus 2:10. Porque convenha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, né, que é o nosso Jesus Cristo. E 5:9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, a ideia aqui é o seguinte: Cristo, para você entender, para você compreender esse texto, esses textos de Hebreus, principalmente essa carta de Hebreus, o sumo sacerdócio de Cristo, a superioridade dele, né? O fator principal é que você tenha pelo menos uma base bíblica sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, correto? E aqui nós vemos, depois no capítulo 7 nós também vamos começar a trabalhar sobre a questão desse sacerdócio, né? Aqui nós estamos tratando do sacerdócio arônico, né? Do poder do juramento da palavra de Deus, das promessas de Deus, né? E a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Melquisedeque, sobre o sacerdote Melquisedeque, né? As promessas de Cristo superior às promessas feitas a Abraão, né? Então, por quê? Porque Cristo é o próprio Deus. Então, quando Deus faz uma promessa, né? Eu gosto de uma passagem onde Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: olha, Timóteo, mesmo se nós for infiel, né? Mesmo que nós venha a ser infiel, Deus permanecerá fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele jurou sobre a própria palavra dele. Não é verdade? Então, assim, se você foi um cristão salvo pela fé, né, salvo pela graça, mediante a fé, justificado em Cristo, tenha essa certeza que se você morrer agora, você está com ele. Se você foi regenerado, é uma nova criatura, né? Se você nasceu de novo, passou pela porta estreita, anda no caminho estreito, né? Essas promessas te acompanham, né? Eu vejo, assim, nada contra, as pessoas têm que pregar, é lógico, mas hoje no nosso meio, eu não sei se é por conta de falta de conhecimento de alguns irmãos, eu não sei se é por falta de graça, talvez Deus não concedeu eles graça para fazer isso, mas as pregações da nova aliança, elas estão defasadas, né? É raro você ver uma pregação num evangelho genuíno. Tem muitos falsos evangelhos sendo pregados por aí, né? O evangelho maldito, ao qual Paulo escrevendo aos Gálatas, né? O evangelho amaldiçoado, tem muitos por aí. Evangelho só de bênção, só de glória, só de vitória, isso não existe. Se você pegar o Novo Testamento e ler ele pela primeira vez, você não precisa começar de Gênesis. Começa de Mateus para frente. Você vai ver que o evangelho é uma coisa, ó. Arrependimento, né? Qual muita gente que só vive ouvindo promessa não entende o que é arrependimento, né? Não vou entrar também nesse mérito agora, isso é importantíssimo, né? A cruz, muita gente não sabe o que é a cruz, né, de Cristo, não sabe o que é o Calvário, não sabe. Então, tipo assim, para você compreender melhor sobre esse sacerdócio de Jesus Cristo, a superioridade dele, né? E pegar firme nessas promessas, abraçar essas promessas, né? Você tem que ler um pouco a sua Bíblia. Você tem que ler quando Deus instituiu o sacerdócio levítico, né? Ali, a partir de Arão, né? Você tem ao menos uma noção de quem que era Abraão, de quem que era Melquisedeque. Você tem que ter a noção dessas coisas, entendeu? Porque às vezes a gente fala, né? A gente fala aqui, eu tô de cá, você tá daí, você não me conhece. A gente fala, fica, soa a dúvida, mas isso aqui é o interessante,
Se não tiver dúvida, você não vai correr atrás. Entendeu? A minha intenção é que você duvide mesmo. A minha intenção é essa. Entendeu? E quando eu preparo meu estudo aqui, para mim aplicar para você, a minha intenção é que você duvide. E que você vai atrás, busque na sua Bíblia, procure na sua Bíblia, você entendeu? Compare o texto que eu li aqui no Novo Testamento, compare ele com o Antigo Testamento que eu te mostrei aqui, e vai atrás dessas coisas. Porque só assim você vai conseguir crescer. Só assim você vai conseguir crescer no conhecimento. Ó, outra coisa, ir no culto não é suficiente. Você vai no culto ali, você fica uma palavra de 20 minutos. Gente, isso não é palavra. Olha, já tá com 25 minutos, quase 26 minutos, vai dar 26 minutos que eu tô falando aqui, né? E eu falei o quê? Pouco mais de, deixa eu contar com 18. Deixa eu ver quantos versículos eu comentei aqui. Do 13 ao 20, 7 versículos, né? 7 versículos. Então, tipo assim, é necessário. Se você tem interesse mesmo na obra de Deus, eu estou falando não em trabalhar em comunidade. Eu estou falando o seguinte, a obra de Deus é o seguinte, você viver para Ele. Porque o verdadeiro culto começa dentro de sua casa, você com sua família. Se você tem interesse nisso, você tem que correr um pouquinho atrás disso aqui. Você tem que correr um pouquinho atrás da palavra. Amém? Em relação ao sacerdócio levítico, o sacerdote ali entrava uma vez por ano, né? Para fazer expiação do pecado do povo e tal, aquela coisa toda. Aquele povo, eles criam no Messias que ia vir, né? Como eu li aqui, eles criam na promessa do Messias que ia vir, né? O que perdoava os pecados deles não era aquele sangue derramado ali, né? Aqueles animais ali, inocentes, que eram mortos ali, eles estavam substituindo, era uma figura do Cristo que ia vir, entendeu? Então, todo aqueles ritual, aquelas coisas, tudo aquilo ali simbolizava Cristo. Tudo aquilo cumpriu nele, né? A lei, os 10 mandamentos de Êxodo 20, é o caráter de Deus. Aquilo lá não está anulado. Aquilo lá cumpriu em Cristo. Se você estiver em Cristo, você testemunha que ele cumpriu aquilo. É o que a Bíblia ensina para nós, né? Se você é um cristão verdadeiro, está em Cristo, você está cumprindo aqueles 10 mandamentos. E qual a prova que você está cumprindo aqueles 10 mandamentos? Né? Apesar que você não consegue, o mandamento é espiritual. Qual é a prova? Você toma a sua cruz, arrepende das suas obras mortas e de fé em Deus e passa a seguir a Jesus Cristo, né? E você tem somente Ele como intercessor. Somente Ele. A Bíblia nos diz que somente Ele, né? Eu vejo as pessoas brigando aí afora aí. Eu até parei mais de falar sobre algumas pessoas sobre esse assunto, porque um dos argumentos que as pessoas usam, mas não existe filho sem mãe. É claro que existe. Claro que existe, né? Jesus, ele não foi feito num ato sexual, ele não foi feito num ato sexual. Ele se fez carne, a Bíblia é clara nisso, né? Mas eu não entro mais nesse tipo de discussão quando eu compreendi uma coisa. Paulo escrevendo, se não me engano aos Coríntios, ele diz uma coisa muito interessante. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então não adianta você ler, não adianta você questionar, né? Você fala, eu aprendi a falar, se a pessoa quis, se não quis, que se lasca, eu não ligo com isso, né? Seja quem for, pode, ente querido meu, é amigo, né? Ou que Deus mandar para mim falar, eu vou falar, né? Acreditou ou não, o problema é da pessoa, né? Eu já não tenho nada a ver, né? A Bíblia traz umas exortações sérias quanto a esse tipo de comportamento. É o seguinte, até o apóstolo Paulo, quando ele está pregando, que ele é repreendido, ele fala o seguinte para as pessoas, se você ler Atos
eu esqueci qual o capítulo que é, mas ele diz o seguinte, olha, o sangue de vós será sobre vossa cabeça, né? Então, quando a pessoa endurece o coração para Cristo, Cristo vai tratar ele de acordo com o caráter dele, como eu li lá nos Salmos, né? Salmos, eu esqueci o salmo agora que eu li, tá? Que a folha aqui é muito grande. Então, Deus vai tratar com essa pessoa da maneira que ela é, né? De acordo com o caráter dela. E se ela vai ser salvo, Salmo 18, né? Versículo 25, 26 e 27. De acordo com a natureza dessa pessoa, Deus vai tratar com ela. Correto? A gente, às vezes, a gente fica com dó, a gente ora para Deus ter compaixão, porque a gente se compadece das pessoas. Mas tem hora que é errado a gente orar nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa tem que sofrer. A pessoa tem que sofrer. Porque se a pessoa não sofrer, ele não busca Cristo. Ele não busca. A pessoa tem que sofrer, né? Seja um ente querido seu, seja lá quem for, caiu enfermo, é um câncer, precisou amputar uma perna, tá dentro de uma ferragem de carro num acidente, problema, tem que sofrer. Porque aí, no sofrimento, é muito fácil você receber o evangelho, é muito fácil você receber o perdão de Deus. É muito fácil. Porque aí você vai entender que só tem você e ele, os anjos e os demônios, só. Então, quem tem perdão para te dar é somente Jesus Cristo. Correto? E essa ideia de que, eu conheço, mas quando eu estiver na hora da morte morrendo lá, eu peço perdão a Deus. Gente, pelo amor de Deus, o povo usa um argumento daquele ladrão da cruz. A Bíblia não fala se ele conhecia ou não. Fala que ele creu. Correto? Agora, veja bem. Você conhece e não quer se arrepender. Você sabe e não quer se arrepender e fica lutando. Fica lutando contra Deus, né? Você acha mesmo. Pedro escrevendo, ele diz o seguinte: se Deus não poupou os anjos, né? O Judas também fala a mesma coisa. Aí ele fala o seguinte, olha: se nós que servimos a Deus em espírito e em verdade, né? Se nós não alcançar, acho que é mais ou menos assim que ele escreve, né? Se nós não alcançar essa tal redenção, o que será dos outros? Né? Se nós que estamos lutando contra a carne, né? Contra os poderes que vêm contra a gente, que nos aflige de todo lado, o que será do restante? Né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, a gente tem que ser firme nessa mentalidade que nós só temos um único sacerdote, um único intercessor, uma única pessoa que podemos adorar, né? Tem 3 manifestações diferentes? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma pessoa só. Correto? Demais, meus irmãos, eu agradeço a vocês pela paciência, né? E logo mais eu gravarei outro vídeo aqui comentando sobre Hebreus 7, né? Nós iremos entrar na natureza do sacerdócio de Melquisedeque, no capítulo 7, né, que era uma figura do sacerdote eterno de Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos dando graça em nome de Jesus. Amém?